Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula nós iremos corrigir a atividade que nós deixamos para casa na última aula. Então agora nós iremos corrigir e dar prosseguimento à atividade desta semana. Vamos lá? Bem pessoal, estamos começando mais uma videoaula. Esta é a videoaula de número 9. Na aula passada nós deixamos estas questões para serem resolvidas em casa. Então agora nós iremos corrigir essas questões e fazer a indicação da nossa próxima atividade. Antes disso, vamos fazer aqui uma recapitulação, uma revisão do que nós dissemos na aula anterior, do que nós falamos sobre o conteúdo deste assunto. Então vamos lá. Na aula anterior, nós falamos da definição de corrente elétrica e eu coloquei como conceito: corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. Ou quando nós temos um condutor e um campo elétrico se é estabelecido em todos os pontos do condutor, nós temos uma corrente elétrica. Sobre corrente elétrica, quero colocar também aqui a equação de Ohm, ou lei de Ohm. George Simon Ohm e sua primeira lei, vamos dizer assim. Então, nesta primeira lei, nós temos a DDP, deixa eu melhorar aqui meu brush, melhorar o pincel, galera, só um pouquinho. A DDP é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. Vamos escrever aqui, primeira lei de Ohm. George Simon Ohm. Aí está. DDP, representado por U, alguns usam o V, porque o potencial tem a mesma unidade de medida. Eu prefiro usar o U, só para diferenciar do potencial, tá bom? Então, DDP é igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. E lembrando da nossa definição de corrente. Corrente elétrica é a razão entre a carga, entre os portadores de carga por unidade de tempo. No entanto, a primeira equação será suficiente para a gente resolver este problema. Então vamos lá. Só mais uma coisa, quem quiser acompanhar no livro, está na página de número 80. Aí está a nossa referência, o nosso livro didático utilizado. Então, a questão de número 7, nós temos o seguinte: observe o circuito representado na figura, supondo que os fios sejam ideais, qual é o valor da resistência da lâmpada? Então, observe a figura que você tem 3 volts, então nós já temos a nossa DDP, e temos a intensidade da corrente, 200 mA. E a pergunta para nós é: qual é o valor da resistência elétrica da lâmpada? Então, basta nós aplicarmos a primeira lei de Ohm. Vamos lá. DDP, vou pegar um pincel mais grosso. DDP é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Então, observe que o texto nos deu quanto vale a DDP. A DDP vale 3 volts. Eu vou colocar 2 casas como algarismo significativo. Resistência, que eu não sei, foi perguntado. Agora, observe que a nossa corrente elétrica está numa escala de um submúltiplo, o mili. E o mili é um submúltiplo que equivale a 10 elevado a menos 3. O que significa dizer que se eu tenho 200 mili, a minha corrente é de 200 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a intensidade da corrente. Portanto, eu vou dizer que 3,00, só um esclarecimento, não faz diferença na matemática, mas para a física faz, gente. Se eu usei aqui dois algarismos
duas casas após a vírgula, algarismo significativo, aqui também deveria ser, tá? 200,00. Vamos deixar assim, só estou chamando a atenção para isso. Vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual a R, eu vou colocar o seguinte, 0,20. Observe que eu desloquei a vírgula, estava aqui, ó, como eu observei, fiz a observação, ficaria 200,00. Eu desloquei a vírgula 3 vezes à esquerda. E por que eu fiz isso? Por causa dessa notação aqui, ó, desse expoente, potência de base 10 elevado a menos 3. Então, se eu desloquei a vírgula 3 vezes, isso aqui é elevado a 10 à terceira, e eu repito o outro. Aí está. Então, 10 à terceira é 1000. Se você usar 1000 vezes 0,2, vai dar o número de cima. E por que eu fiz isso? Porque agora eu posso simplesmente cortar este com esse. E dizer que 0,20 R é igual a 3. R é igual a 3 dividido por 0,2. Logo, R é igual. Vamos pegar aqui, para a gente ganhar tempo. 3 dividido por 0,2, que vai dar igual a 15. Então, ficamos assim. E o que? Qual a unidade de medida? Ohm. 15 ohm. É essa letra grega chamada ômega. Nós usamos como unidade de medida da resistência elétrica. Respondido a questão de número 7, agora vamos responder a questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8 diz o seguinte: variando a diferença de potencial aplicada a uma... Vamos aumentar um pouquinho, fica melhor visualização. Depois a gente expande lá. Então, variando a diferença de potencial aplicada a um elemento, verifica-se que a corrente elétrica que o percorre também varia. De acordo com o seguinte gráfico, vamos lá para o gráfico. De acordo com o seguinte gráfico, aí está. Eu tenho, desculpa, minha caneta quase caía. Eu tenho um gráfico do potencial elétrico em volts em função da corrente elétrica. Então, veja o seguinte, a pergunta para nós no item A, calcule V1. E a pergunta do item B, determine a medida da resistência elétrica do elemento. Esta situação nos permite calcular de duas formas. Primeiramente, eu poderia resolver o inverso. Eu poderia resolver o item B, acharia a resistência elétrica. Uma vez que eu achei a resistência elétrica nessa parte aqui, como é uma reta, esse resistor ele é ômico, ou seja, a resistência é a mesma em qualquer ponto desta reta. No entanto, vamos seguir a sequência. Vamos calcular primeiro o item A. Para calcular o item A, a gente pode resolver a partir de uma regra de 3 simples. Fazer a partir de uma regra de 3 simples, como 1,5 ampere está para 10 volts. 2 ampere estará para V1. Aqui está. Assim como 1,5 ampere está para 10, 2 ampere estará para V1. E aí é só fazer meios pelos extremos, ou seja, 1,5 V1 é igual a 2 vezes 10 é igual a 20. Corta esse com esse. V1 será igual a 20 dividido por 1,5. Vamos deixar em tela. 20 dividido por 1,5 vai dar igual a 13,333333.
13,33 volts. Agora podemos responder o item B. O item B ele diz: determine a medida da resistência elétrica do elemento. Então, a medida da resistência elétrica do elemento seria o seguinte: DDP é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Eu posso escolher qualquer parte, ou essa de 10, ou a que nós acabamos de achar no item A. Vamos escolher a de 10, pois o valor é exato. Então, eu tenho 10 igual a R vezes I. E o I aqui vale 1,5. Logo, 1,5 R é igual a 10. R é igual a 10 dividido por 1,5. É uma coisa. 10 dividido vai dar igual a 6,6666. Vou colocar duas casas decimais. Aí está. Bem, encontramos nossa resposta. Aí está a resolução do nosso exercício. Questão 7 e 8 que nós deixamos para casa. E aqui eu quero fazer a indicação para a nossa próxima aula apenas da questão 9. Feito isso, a gente encerra o assunto e a próxima aula a gente inicia corrigindo a questão 9 e indo para o nosso próximo conteúdo. Até lá! Bem, gente, isso é tudo. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, se possível deixe o like e assim você estará ajudando ao canal. Agradeço se você ficou até aqui, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!